Deus, boa noite, graça, vida e paz. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Quero preparar aqui o texto da mensagem dessa noite. Quero achar aqui, queria que você abrisse a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, desculpe. Segunda Coríntios, capítulo 12, tem uma passagem do apóstolo Paulo narrando um fato que aconteceu com ele. Mas antes disso, quero que você deixe preparado aí, né? Que eu quero falar um pouquinho, antes disso, preparar para a gente adentrar a este texto. Estava pensando já há alguns dias, e eu sempre digo que sou meio ruim para título, né, para escrever, mas eu fiz um esboço aqui do que seria a mensagem dessa noite. Mas antes disso, queria perguntar para você, você já chegou com uma notícia para alguém, ou chegou para conversar com alguém todo animado, e, entre aspas, recebeu um banho de água fria? Será que sim, Leandro? Acho que já, né? João, você acha que já... Acho que a gente... Várias vezes. Várias vezes. Então, creio que é esse o caminho que Deus quer falar conosco hoje, né? E eu vou citar 4 exemplos da palavra de Deus que traduz mais ou menos isso para a gente, mas entendendo que em tudo isso, em todos esses personagens bíblicos que eu vou falar, houve e há a soberania de Deus e algum propósito teve nesta condição. Então, quero dizer para você o seguinte: muitas das nossas vezes, quando a gente se coloca diante de Deus e pede alguma coisa, qual é a ideia que a gente tem de falar com Deus? O que nos incentiva a falar com Deus? A orar ou falar com Deus? Não é? Orar é falar com Deus. Você pede bastante? Não diga que não. Não diga que não. Não diga que não. A gente pede. Não pede, Mateus? A gente pede. A gente ora e pede. A gente pede muito. Ou quase sempre. Ou imensamente sempre. Né? Porque a gente tem uma concepção, e a gente tem uma ideia, e a gente entende isso pela palavra de Deus, e a gente crê nisso, de que Deus é soberano, e Ele faz todas as coisas serem possíveis. Não é verdade? Tem coisas que para nós é impossível, mas para Deus não. Então, quando a gente fala com Deus, quando a gente ora, quando a gente busca um recurso em Deus, quando a gente se coloca na presença dEle, normalmente a gente se apresenta diante dEle. Às vezes você não está num dia muito bom, você chora, você tem um dia que você está num dia bom, você ri, você está contente, né? Mas invariavelmente, quando a gente está na presença do Senhor, a gente pede. A gente pede. Mas uma outra pergunta que eu faço para você, e que eu, antes de preparar a mensagem, faço para mim também, né? E o mensageiro tem que sempre tomar um pouco de cuidado para não falar daquilo que só ele está passando, né? Mas muitas vezes eu pergunto para Deus algumas coisas, e já aconteceu na minha vida, e creio que na tua, que as coisas não aconteceram. Se elas não aconteceram, é porque Deus não autorizou que elas acontecessem. Se a gente coloca algo para alguém, se você liga para alguma pessoa, amigo seu, parente seu, mãe, pai, irmão, pessoas que estão à nossa volta, e essa pessoa diz que ouve aquilo que você fala, mas não te responde, o que você entende que a resposta dela é? Sim ou não? Normalmente não. Normalmente não. E como que a gente lida com isso? A gente gosta? A gente fica contente, hein, Willy, quando a gente recebe um não?
Acho que não, né? A gente gosta e a gente sabe que quando a gente educa os nossos filhos, tem muitos pais aqui, o que acontece quando se diz não? Hein? O que acontece para os teus filhos quando se diz não? Uns choram, né? Uns batem o pé, né? Outros se jogam no chão e gritam. Outros começam a gritar até e fica segurando, né, na barra do pai, da mãe. Eu quero. A gente vê isso em mercado, nos lugares onde a gente vai, a gente vê essas coisas acontecerem, né? Com crianças, com nossos filhos. É difícil a gente dizer não, não é difícil para um pai dizer não? A gente sempre quer dizer sim. Só que tem determinadas coisas na vida da gente, na vida dos nossos filhos, que a gente sabe que lá na frente as coisas não vão dar certo, então você diz não agora. Você já fala, isso não vai te fazer bem. Por exemplo, quantos dos filhos de vocês já foram com o dedinho pôr na tomada? Lá em casa a gente lembra, hoje eu acho que as crianças nem têm mais essa curiosidade, mas na minha época de pai tem sempre. Então, vou lá colocar o dedinho. Algumas casas, lá em casa, a gente colocava aquele tampãozinho na parede. Porque às vezes nossos filhos não nos escutavam. Mas por que você vai dizer quando a criança vai pôr o dedo na tomada e você grita, não faça isso? Por que você está fazendo isso? Porque você quer dizer não de livre, espontânea vontade? O que você está imaginando que vai acontecer? Oi, Vânia, vai tomar um choque. Não é isso? É bom tomar choque? Não é bom tomar choque. Então é isso que eu quero dar esse panorama de que muitas vezes nas nossas vidas a gente recebe e a gente precisa conviver com alguns nãos de Deus. Sabendo que os nãos de Deus representam exatamente essa figura que eu citei. Quando você vai colocar o dedinho na tomada, Deus diz não. Não está dizendo isso para que você fique brabo com Ele, para que você se jogue no chão e grite, e queira tudo na marra. Ou faça 15 dias de jejum e oração, para tentar convencer Deus de que aquilo que você queria é o mais certo. E às vezes parecem coisas tão claras, parecem coisas tão fáceis, parecem coisas tão tranquilas. Por exemplo, você está com uma enfermidade e você ora a Deus para que Deus tire aquela enfermidade de você. Existe algum mal nisso? Não existe nenhum mal nisso. Deus pode fazer? Deus pode fazer. Por que Deus não faz? Por que Deus diz não? Porque Deus fala conosco dessa forma. E quão é difícil, e eu digo isso, eu sou o primeiro aqui a falar, e eu falo isso para Deus quando estou orando, durante o meu dia, eu falo, Senhor, como eu te dou trabalho. É impressionante, Deus, quando eu te dou trabalho. Toda hora o Senhor tem que estar falando comigo, isso não, leia, veja, não é assim. E quando eu penso que está tudo mal, Deus move alguma coisa que eu jamais imaginava que ia acontecer. E aí eu tenho que me prostrar diante dele e falar, Tu és Deus, Senhor. Mas isso passa rápido. Isso é 2, 3 dias, eu já estou querendo conversar com Deus sobre outras coisas. E aí muitas vezes Deus fala comigo, não. Ou quando não fala e não acontece, eu entendo que não é para que aquilo aconteça. Mas muitas vezes a gente é birrento. Muitas vezes a gente bate firme, não, Senhor, mas o Senhor não falou que tudo aquilo que pedir no nome de Jesus o Senhor vai fazer? Então hoje a mensagem é relacionada com isso. É da gente dar entendimento e vazão ao nosso coração, de que a gente compreenda que existem determinadas circunstâncias que acontecem na nossa vida,
e que Deus não está nos respondendo, ou se Ele não está nos respondendo, é porque Ele não está ou aprovando ou permitindo que aconteça isso. Mas em tudo há um propósito. Deus não diz não por nenhum propósito na frente. Se a gente for olhar na Bíblia, Deus nunca disse não para ninguém se não tivesse um propósito maior na frente. Deus queria ensinar alguma coisa para alguém. Deus queria mostrar, às vezes, os nossos joelhos, muitas vezes, né? Os nossos joelhos, eles não se dobram para orar, eles se dobram porque eles desfalecem. Porque a gente não vê mais aonde se socorrer. Porque a gente busca e muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente está imaginando, mas já de cara, pode pensar isso comigo se eu estiver errado, né? Mas eu faço isso. Muitas das minhas vezes que eu estou orando e pedindo a Deus alguma coisa, na minha mente, eu já estou idealizando como é que Deus tem que fazer. Eu já monto um desenho e eu só comunico a Ele. Mas como eu entendo que Deus lê os meus pensamentos, como eu sei que Deus sabe todas as coisas, o salmista, Salmo de Davi, nem mesmo a palavra chegou à minha boca, o Senhor já sabe, Salmo 139. Eu não tenho onde me esconder de Ti, Senhor. Eu nem falo, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Mas muitas vezes na minha vida, na minha caminhada, e provavelmente na maioria delas, quando eu peço alguma coisa para Deus, quando eu oro para Deus, para que Deus me mostre alguma coisa, eu já idealizo como é que Ele tem que fazer. Olha, Deus, desta forma aqui, às vezes pode ser que até nem verbalize isso, mas dentro de mim eu já pensei. Então, se dentro de mim eu já pensei, Deus já sabe. Né? Então, quero trazer aqui nessa noite 4 personagens, 4 homens bíblicos que tiveram que enfrentar isso. E eles tinham uma ideia interessante, a gente vai ver aqui, da onde eles estavam e que relação que eles tinham com Deus. Que provavelmente, pelo que eu vejo na Bíblia, é muito melhor do que a minha com Deus. Eram pessoas muito próximas de Deus. Primeiro que eu quero citar aqui nessa noite é Moisés. Moisés, vocês sabem a história de Moisés? Quem não sabe da história de Moisés, Moisés foi o libertador de Israel. Comandou o povo pelo deserto, né? Durante 40 anos, mas ele cometeu um deslize lá na sua jornada, né? E Deus falou para ele: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Né? Pergunto para você, Moisés se conformou com esse não? Será que sim? Ou será que não? Vou mostrar para você que não. Deuteronômio capítulo 3, se você quiser acompanhar, só deixa a tua livra, mas se você quiser acompanhar, Deuteronômio capítulo 3, Deuteronômio é um livro que Moisés está escrevendo, é o 5º livro do Pentateuco, que ele está escrevendo acerca das coisas que aconteceram, ele está narrando. Está vendo? Deuteronômio capítulo de número 3, versículo 23. Isso tudo já tinha acontecido. Moisés está aqui narrando o que tinha se passado. Eles estavam próximos de entrar na terra prometida. Então a Bíblia diz assim, Moisés faz uma oração. Em meio a proximidade de entrar na terra prometida, Moisés diz assim: também eu pedi graça ao Senhor. Deuteronômio 3, 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, ele contando o que ele tinha feito: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra,
que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Aí vem o pedido dele, ó. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Mas aí no versículo 26 diz assim: porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste assunto. Suba ao cume de Pisga, levanta teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, vê com teus olhos, porque não passará desse Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que apenas você vai ver. Então veja aqui um homem que está diante de Deus. Moisés está aqui narrando um fato que ele não está ali longe, ele está na presença de Deus. E a Bíblia nos diz que quando Moisés entrava na presença de Deus, ninguém chegava perto de onde ele estava, da sua tenda, porque a presença de Deus era gloriosa, a presença de Deus enchia aquele lugar. Então Moisés recebe, Moisés, daí aqui a gente lê, que Moisés, na sua oração, ele fala: escuta, Senhor, será que o Senhor não pode mudar sua resposta para comigo? Será que eu não posso entrar lá, Senhor? Mas aí Deus fala: não, Moisés, eu já disse para você isso, eu já falei para você, mas Moisés, veja bem, você vai lá no monte, você vai olhar toda essa terra, você vai olhar tudo que nela há, de lá de cima, e você vai pegar Josué, e você vai animá-lo, você vai confortá-lo, você vai dizer para ele: esforça-te, mande Josué na frente, faça algo que isso vai dar certo, e ele vai levar o povo, ele vai caminhar com o povo. Ou seja, quem sabe nós, se estivéssemos diante de um pedido como esse, talvez nós revêssemos essa negativa e disséssemos: não, é mesmo, Moisés, chegamos até aqui, tudo já passou, se eu esquecer lá, e você vai entrar, esquece o que eu te falei. Mas Deus tinha um propósito maior para Moisés, e Deus tinha um propósito maior para Josué, e Deus tinha um propósito maior para o povo dele. Então a negativa de Deus não representava apenas algo particular. Deus estava levantando uma questão diante de Moisés, dizendo: faça aquilo que eu estou te falando, que é isso que tem que ser feito. Então quando a gente olha um homem como Moisés, que falava com Deus face a face, que falava com o Senhor, que viu a glória do Senhor se manifestar lá no monte, em várias passagens, viu milagres inúmeros acontecerem, maravilhas, coisas maravilhosas, coisas que o nosso olho nem imagina de como foram. Ele teve que se render ao não de Deus. Ele teve que obedecer aquilo que Deus tinha para ele. Ele teve que obedecer aquilo que Deus falou com ele. Um outro personagem que a gente vê durante a história bíblica é um homem que a Bíblia narra ele: este é um homem segundo o meu coração, diz Deus, que é o rei Davi. O rei Davi, a Bíblia narra acerca dele que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? E quando ele estava próximo de Jerusalém com a arca, ele estava com o profeta Natã, e ele diz assim: vamos falar com Deus, profeta. Poxa vida, eu tenho uma vontade de fazer uma casa para Deus. Davi falou isso. Vamos orar, vamos falar com Deus, Natã, porque eu tenho vontade de fazer uma casa. Estamos chegando em Jerusalém com a arca, eles estavam chegando com a arca. Não pode a presença de Deus ficar assim, sem um lugar. Vamos fazer um lugar. Resposta de Deus para Davi: eu vou te dar tudo que vai ser feito lá, mas quem vai fazer o templo não vai ser você, vai ser teu filho.
Então, uma outra forma da gente compreender, um homem, a gente vai dizer, um homem na presença de Deus, Moisés, sim. Um adorador de Deus, Davi, sim. Esses homens, esses dois homens aqui, tiveram que passar e entender, compreender e continuar vivendo com o não de Deus. Procurar entender que Deus não fala nãos pelo simples bel prazer de que Ele gosta de nos dar uma varada, ou de segurar o nosso ímpeto. Não, sempre o não de Deus vem acompanhado de um grande propósito na frente. Seja na sua vida, seja no seu trabalho, ou seja na sua família, ou seja no meio daqueles que te cercam. Um outro personagem, que é o que eu falei para vocês, para a gente deixar pronto ali, eu quero deixar ele aqui, bem no jeito, que é 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele tem uma passagem aqui que talvez essa seja uma das perguntas mais estudadas pelos teólogos durante todos os tempos. Qual é o espinho na carne de Paulo? E aí surgem inúmeras teorias e coisas bizarras até que eu já escutei, coisas que não tem nada a ver com nada. Agora, esses últimos tempos, eu escutei uma coisa bizarra sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Mas leia comigo o texto. Paulo entende e ele narra aqui algo que um fato que ele viu, que ele foi elevado a um lugar tremendo. Mas depois ele diz, olha, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Aí veja aqui, veja no versículo 8, acerca do qual eu orei 3 vezes ao Senhor para que desviasse de mim. Mas a resposta de Deus para Paulo qual foi? Eu vou desviar de você. Você orou 3 vezes. Paulo, você sabe, que ele orava por panos, e as pessoas levavam sobre os enfermos e eles eram curados. Paulo expulsava demônios. Paulo era um homem cheio do poder de Deus. Paulo era um homem cheio da autoridade de Deus. Paulo era um homem que buscava a todo momento Deus. Mas aqui nessa oração, nessas 3 orações repetidas que ele fez, pergunto para você, ele foi atendido? Não. E o que Deus diz para ele? Ele diz aqui, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nos nãos, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então nunca vai querer dizer para nós que se porventura nós pedirmos alguma coisa e Deus não responder da maneira com que a gente quer,
Isso vem a nos enfraquecer, na verdade, nos enfraquece dentro do nosso lado humano. Mas o apóstolo Paulo aqui viu o propósito de Deus naquela negativa. Então essa palavra, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder, ele se aperfeiçoa quando você está assim. O meu poder, ele se manifesta em todo momento, seja no sim ou seja no não. Quantas orações foram respondidas na Bíblia? Inúmeras. Deus tinha um propósito, sim, tinha um propósito em todas elas. Quantas orações não foram respondidas na Bíblia? Estou narrando aqui para você. Deus continua tendo um grande propósito em cada condição. Sendo que, quando a gente entende isso, a gente vai entender a real soberania de Deus sobre as nossas vidas. A real verdade de Deus, o real plano de Deus para conosco, que é nos fazer nos levantar, é nos fazermos chegarmos até Ele, é que não dissermos, não, Deus não me respondeu, então não quero mais, Deus não fez isso para mim, então não vou mais na igreja, Deus não fez isso para mim, então não quero mais saber dEle, porque afinal de contas Ele não disse que Ele era Deus? O quarto personagem bíblico que eu quero falar para você é o próprio Filho de Deus. Quantas vezes você viu Jesus agradecer a Deus por tudo que Ele fazia? Quando Jesus curava pessoas, Ele dava graças a Deus. Quando Ele ressuscitou Lázaro, o que Ele falou para Deus primeiro? Senhor, Pai, eu te agradeço sempre, porque o Senhor sempre me ouve. Né? Quando ele está diante daqueles cegos, o que acontece? O que eu quero? O que você quer? Eu quero ver. Veja. A gente não vai ver Jesus dizendo não. Paralítico, o que você precisa? Eu estou nessa situação. Pega a tua cama, levanta, anda. Endemoniados vinham. Jesus expulsava os demônios, a pessoa era liberta. Com autoridade de Jesus, com o poder da palavra. Então Jesus sempre, na sua caminhada, sempre foi do sim, o que você quer? Quero isso, que aconteça. O que precisa aqui? Acontece isso. Jairo vai lá buscar Jesus, sua filha está morta. E Jairo chega, poxa, Jesus, mas não, o senhor tinha que ter ido antes, não é? Marta e Maria não falam para Jesus, se o senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Não é? A gente sempre quer mexer naquilo que Deus está fazendo. A gente quer tomar a frente de Deus e ser o Deus. Mas a gente quer que Ele faça para a gente ter a chancela dEle, o selo dEle, para que qualquer coisa que dê errado não seja eu, mas seja o culpado Deus. Então Deus fala aqui com ele. Jesus, todo o Novo Testamento, você vai ver milagres, cura, bênção, grandes coisas acontecendo, mas chegou um dia que Jesus estava no Getsêmani. E o que Jesus ora para o Pai? Ô Senhor, me dá força aí, porque agora eu já vou para a cruz mesmo, então me dá força aí, me ajude. Foi isso que Jesus pediu? O que Jesus pediu no Getsêmani? Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Qual foi a resposta de Deus? Foi sim ou foi não? Deus passou aquele cálice dele, ficou tudo bem? Não, está certo, Jesus. Filho, fica aí mesmo. Realmente, você está me pedindo uma coisa, você veio no meu coração aqui, você me convenceu. Esqueça isso, continue vivendo aí na terra, continue fazendo os teus milagres aí. Foi isso que aconteceu?
Deus disse sim para a oração de Jesus. Mas qual era o propósito maior? O propósito maior não era a sexta-feira. O propósito maior não era o cálice. O propósito maior não era o sangue. O propósito maior era a ressurreição. Era no primeiro dia da semana. O propósito maior estava no domingo. O propósito e o não de Deus na quinta, na sexta noite, foi para que no domingo, eu e você, pudéssemos ser salvos. Então entendemos que nós somos salvos graças ao não de Deus. Para pensar nisso. Nós fomos salvos graças ao não de Deus. Porque se Deus diz sim para Jesus, nós não estaríamos aqui agora, nós não teríamos cruz, nós não teríamos nada mais, nós estaríamos perdidos, sem esperança, zero. Mas a nossa realidade hoje é devido a um não. Não foi devido a um sim, foi devido a um não de Deus. Foi um sim de Jesus, que então, quando ele não recebe nada, ele entende, eu tenho que ir. E aí ele começa a suar gotas de sangue, e aí a aflição vem. Lucas vai dizer que Deus envia um anjo para confortá-lo, mas não para dizer para ele que aquilo que ele queria ia acontecer. A face humana de Cristo. Mas ele foi firme, ele obedeceu, ele continuou. Moisés obedeceu, animou Josué. Você vai à frente, você vai ser, você. E o primeiro capítulo do livro de Josué, Deus está falando para ele, que ele está meio acabrunhado, Deus está falando para ele, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Davi chama Salomão e fala, Deus me deu aqui como tem que ser o templo, mas ele disse que eu não poderia, porque eu sou um homem, as minhas mãos tem muito sangue, mas você vai fazer isso, Salomão. E Salomão fez um templo ao Senhor, construiu o templo do Senhor. O apóstolo Paulo não ficou livre do espinho na carne naquele momento. Orou 3 vezes, não conseguiu ficar livre daquilo que o atormentava, daquilo que mexia com ele. Mas prosseguiu na sua luta, prosseguiu pregando, prosseguiu vencendo em batalhas, em lutas dele. Foi inúmeras vezes tentaram matá-lo, Deus sempre o livrou. Jesus, da mesma forma, ele não olhou para o não de Deus, ele prosseguiu entendendo que Deus tinha um plano maior, que era o plano da salvação para mim e para você. Então nunca se esqueça, ou tente mexer com você isso, que às vezes o que Deus não está te respondendo, ou que não aconteceu, ou que você entendeu que Deus disse não para você, não é porque Ele é maldoso. Não é porque ele também, como Deus, ele diz, eu vou mostrar para ele, vou mostrar para o outro quem que manda aqui nisso aqui, não. É porque tinha algo muito maior esperando, ou tem algo muito maior preparado para você, preparado para a sua vida. E essas tormentas, elas, como eu falei, nas tormentas, às vezes, os nossos joelhos, eles não se dobram para orar, eles se dobram de fraqueza mesmo. De fraqueza mesmo, fraqueza emocional, fraqueza espiritual. As coisas acontecem, a gente não compreende o porquê, as coisas acontecem, continuam acontecendo, e a gente, puxa vida, mas eu estou indo na igreja, mas puxa vida, eu estou lá na igreja, mas o que está acontecendo? E aí a gente começa a apertar Deus. E a gente começa a tentar manipular Deus, porque a essência do ser humano é a manipulação. Desde pequeno. Não pense em vocês, meus irmãos. Desde bebezinho, eu e você já tentávamos manipular as nossas mães e os nossos pais. Essa é a realidade.
Nossa, mas não tem, a gente não pode ficar preso a isso e fazer com que a nossa vida não caminhe, porque nós ouvimos um não de Deus. Moisés parou lá e falou, bom, agora Deus falou para mim, também agora eu magoei. Magoei, tentei de novo, magoei com Deus. Então vou ficar aqui, vão aí, toque o barco, aí eu vou ficar por aqui mesmo. Não, Moisés foi lá no monte, viu a terra e depois, logo depois ficou lá por cima do monte também. Davi não, então, eu estava querendo, hein? Eu estava querendo construir o templo. Não, depois não venha me falar, Deus, que eu não estava querendo. Não venha falar para mim que eu não estava querendo, hein? Eu estava querendo, mas o Senhor não deixou. Foi essa a atitude de Davi? Não, Senhor, Deus falou comigo que não é para eu construir, mas Salomão, está aqui, está contigo. Paulo, puxa vida, Senhor, eu sou um pregador da tua palavra, eu sou um homem que expulsa demônios, eu sou um homem usado pelo Espírito Santo para escrever cartas para as igrejas, eu sou o maior missionário de todos os tempos. Mas já que o Senhor não respondeu a minhas 3 orações, não foi uma, 3. Então não dá mais. Então ficamos por aqui mesmo, né? Vou voltar para Damasco, lá onde eu encontrei o Senhor, e vou desfazer tudo aquilo que a gente viveu junto. Porque o Senhor não me livrou disso aí. Não, continuou lutando, batalhando, progredindo na sua vida espiritual, entendendo que quando ele imaginava que ele estava fraco, ele estava forte. Jesus, olhando para o Pai, se é possível, afasta de mim toda essa confusão aqui. Mas não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Qual é a oração mais recitada no mundo cristão? Qual é a oração mais recitada no mundo cristão? Pai Nosso. O que o Pai Nosso diz? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como a gente gostaria de que isso acontecesse, que a nossa vontade. Mas muitas vezes a gente se enfraquece, é por isso que Deus fala conosco dessa forma, e por isso que Deus falou com Moisés, falou com Davi, falou com Paulo, demonstrou para o seu filho que era necessário tudo aquilo, porque muitas vezes os nossos joelhos, a gente só não sua sangue, mas a gente se aflige, a gente não consegue enxergar um amanhã, a segunda-feira para nós é um dia interminável, as nossas dores, as nossas enfermidades são intermináveis, elas jamais terminarão, elas jamais vão cessar, porque afinal de contas eu pedi para Deus e Ele não me respondeu. Mas Deus está mostrando na sua palavra que o não agiu muito mais forte do que o sim. Deus está mostrando na vida desses homens que o não na vida deles representou muito mais do que um sim. Então hoje Deus está lembrando-nos disso, falando-nos acerca disso, porque eu creio que em nosso meio, eu creio que você que está ouvindo, eu creio que sim, eu creio que não, se você não passou por isso, vai passar, se está passando, receba. Se está em dúvida, descanse. Não precisa ir para o muro da lamentação, ficar batendo com a cabeça lá. Ou no quarto da lamentação, ou
no WhatsApp da lamentação, ou no Instagram da lamentação. Firme-se com o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para nós. As coisas estão difíceis agora, mas o Senhor é sobre nós. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor tem poder para agir em todas as coisas. Então, se os teus joelhos, se os teus braços, se a tua vida espiritual, se a tua razão espiritual, ela está manquitolando, ela está manquejando diante do Senhor, Deus está falando com você hoje. O meu não vai representar muitas vezes muito mais do que se eu dissesse sim. Então, para encerrar, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, meninas, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Essa é a promessa, a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje, após ouvirmos isso que Deus tem para falar conosco. Confie na provisão de Deus. Confie na resposta que Deus te deu. Confie na resposta que Deus está te dando. Diz assim: portanto, ouça para mim e para você hoje. Tornem a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ouça isso agora. Porque não chegastes a um monte palpável, acesa em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés teve, que disse: estou assombrado e tremendo. Mas ouça agora, para mim e para você nessa noite: mas vós chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, que fala melhor do que a de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda mais uma vez comoverei não só a terra, senão também ao céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas,
para que as imóveis permaneçam, pelo que, ouça isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.